Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, pastor Marcelo Rocha, retornando aqui ao canal com mais uma mensagem para abençoar a sua vida. Eu quero compartilhar com você uma oportunidade que me foi concedida na Rádio Sudoeste 96,9 FM, uma rádio aqui em meu município. Nessa ocasião, eu tive o privilégio de abordar a Escritura Sagrada, falando sobre os 5 pontos debaixo do tema Porque Deus acabou com a Torre de Babel. Preste atenção nesses pontos, eu tenho a certeza que você terá a sua vida edificada. Deus te abençoe e vamos à mensagem. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, mandar um abraço para minha família, um beijo para minha esposa Dayana, os meus filhos Marcela e Marcos José. Agradecer ao diácono Biratã, a sua esposa, a diaconisa Gleide Valéria, pela oportunidade. Agradecer à Rádio Sudoeste pela oportunidade, pelos minutos que são confiados a mim, e também mandar um abraço para todo o corpo docente do Colégio Futuro em São Pedro da Aldeia. Eu quero pedir que você abra aí a sua Bíblia, você que pode, você que está de posse dela, em Gênesis capítulo 11. Eu vou ler dos versos do 1 ao 9. É hora de ouvir a palavra de Deus. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1 até o 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, pois, isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Esse é um texto que me despertou uma curiosidade, porque eu procurei em comentários bíblicos, eu procurei em dicionários, eu fui orar ao Senhor para entender o porquê do Senhor ter acabado com a Torre de Babel. E é o tema dessa mensagem: porque Deus acabou com a Torre de Babel. Se Deus parasse para visitar o que nós andamos construindo, o que Ele diria? Ele aprovaria ou Ele reprovaria? Tem coisas que podem estar desabando na vida de uma pessoa, está dando errado, e não é a mão do inimigo. É o próprio Deus que está pondo um fim. Eu, desde novo convertido, tinha algo que eu ouvia que eu nunca concordei. Quando as coisas estão dando certo, é a mão de Deus. Quando as coisas estão dando errado, é a ação do inimigo. E esse é um texto ao qual eu acabei de ler, onde está sendo edificada uma cidade, cujo centro existe uma torre, e essa torre agora está sendo desfeita com uma confusão de línguas.
Talvez se hoje tivéssemos presenciando algo parecido, nós diríamos: olha, é a mão de Deus. Olha, veja o que está fazendo a mão de Deus. Poucos entenderiam assim, porque a maioria diria: olha, se está dando errado, é o inimigo que está agindo. E eu quero falar pelo menos 5 tópicos sobre por que Deus acabou com a Torre de Babel. Levítico 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Após o dilúvio, a terra ela começa a ser povoada de novo. E é notório que a linguagem é a mesma. Mas isso era um problema para Deus? Não, não era um problema para Deus, mas era um problema para os homens. Porque o problema não estava na linguagem única, e sim no propósito dela. Veja que o versículo 6 vai complementar essa linguagem única do versículo 1. Versículo 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E Deus não tem problema com a unidade, porque o Evangelho escrito por João, capítulo 10, verso 30, vai dizer: eu e o Pai somos um. Porque Deus acabou com a Torre de Babel. Primeira coisa, não adianta ter unidade se o propósito estabelecido desagrada a Deus. Não adianta estarmos unidos se o propósito dessa união vai desagradar a presença de Deus. A fala pode estar linda, mas o coração está longe de Deus. O versículo 3, ele traz um dado histórico muito importante. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E qual é o dado histórico que eu quero trazer nesse versículo 3? Na planície da Babilônia não havia pedra para a construção, porque as pedras que apenas existiam lá eram pedras calcárias. E as pedras calcárias, elas não servem para a construção. Por isso que o texto nos ensina: eles pegaram para fazer a Torre de Babel os tijolos e o betume serviu de argamassa. Mas veja, o Velho Testamento, ele apresenta o nosso Deus como a rocha, Deuteronômio 32, 24. Minha rocha, Salmo 144, versículo 1, Salmo 19, versículo 14. Rocha eterna, Isaías 26, 4. A rocha de Israel, Isaías 30, 29. Rocha da minha salvação, Salmo 71, 3. Rocha do meu refúgio, Salmo 94, 22. O Novo Testamento apresenta o Senhor Jesus comparado à pedra que os construtores rejeitaram, mas que veio a ser a principal pedra angular de esquina, Mateus 21, 42. Marcos 12, 10, Lucas 27, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Uma pedra de fundação inabalável, como disse o apóstolo Paulo, Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Mas você deve estar perguntando: pastor, por que está enfatizando que Cristo é comparado à pedra? Lembra que o versículo 3 diz que não havia pedras? E que eles improvisaram com tijolos? Cuidado com construções onde você não acha pedra. Em vez disso, improvisa com tijolos. Vou repetir. Cuidado com construções onde você não acha pedra, que é Cristo. Em vez disso, improvisa com tijolos. Muitas pessoas construindo coisas para Deus com tijolos. E Deus gostaria que fosse com pedras, com o seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 3. Os tijolos serviram-lhes de pedras, porque Deus acabou com a Torre de Babel. Substituíram a presença de Deus por outras coisas. Lamento profundamente, mas muitos estão preocupados com tantas coisas em suas construções que se esqueceram do que é mais importante: a presença de Deus. Tijolos lindos
mas sem a presença de Deus. Construções que encantam os homens, porém Deus reprova. Porque Deus acabou com a Torre de Babel? Segunda coisa, substituir a presença de Deus por outras coisas. Versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus. E o que é mais importante? Fazer ou ser? Pensa aí, o que é mais importante? Fazer ou ser? Muito bem, diaconisa Gleide Valéria. Lucas capítulo 10, 38 ao 41, versículo 39. Maria aquietava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Ninguém se aproxima de Jesus fazendo. Nos aproximamos dele quando nos assentamos aos seus pés, para ouvir os seus ensinamentos. Você ama Deus? Você ama Deus? Eu quero responder de acordo com a Bíblia. Evangelho escrito por João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não basta ter os ensinamentos, é preciso guardá-los. Muitos conhecem a palavra, poucos praticam a palavra. Lembra da carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1? E não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Muitos estão fazendo, porém longe dos ensinamentos do Senhor Jesus. Pastor, porque Deus acabou com a Torre de Babel. Terceira coisa, Deus não está preocupado com o tamanho da sua construção. Deus está preocupado com o tamanho do seu caráter. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta avançar em várias áreas da sua vida e perder a sua família. Lembro de uma grande igreja Assembleia de Deus, em Nova Iguaçu, quando lá em Niterói eu morava. Lá tem um banner que eu nunca mais esqueci, Diácono Biratã. E lá estava escrito assim: nenhum sucesso substitui o fracasso de uma família. Nunca mais esqueci. Quantas pessoas preocupadas com construções enormes, mas esquece do compromisso de ter um caráter cristão, de uma vida libada. É como a palavra relata de Noé, um homem justo, íntegro e que andava com Deus. E esses princípios, esses valores, nós não podemos esquecer no dia de hoje. Porque o maior evangelismo que a gente tem é no nosso dia a dia. Começa pela nossa casa, começa pelo meu local de trabalho, que tem sido uma escola, começa quando eu vou na padaria, começa quando eu vou no mercado, começa quando eu estou dirigindo. Esse é o melhor evangelismo que eu posso fazer. Perfeito? Perfeito, essa é a melhor forma de nós evangelizarmos. Poxa, aquele cara é diferente, aquela moça é diferente. O que ele tem? Ele tem Cristo. Ele tem o Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 21. Não é só ter os mandamentos, mas é os guardar, praticar no coração. Versículo 4, e tornemos célebre o nosso nome. O que você está construindo é para celebrar o nome de quem? O seu ou de Cristo. Lembre-se das palavras do apóstolo João, capítulo 3, verso 3. Convém que ele cresça e eu diminua. Quanto mais eu me diminuir, mais Cristo estará sobre mim, sobre a minha família. Quanto menos eu quiser aparecer, mais Cristo vai aparecer. Pastor, porque Deus acabou com a Torre de Babel. Quarto tópico.
Eles não estavam preocupados em celebrar o nome de Deus, e sim o deles. Cuidado com as construções que colocam Deus em segundo plano. Cuidado com construções que colocam Deus em segundo plano. Versículo 4. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Porém, um pouco antes, em Gênesis capítulo 9, verso 1, diz assim a palavra: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ordem de Deus era para povoar a terra e não criar grupos fechados. Não era criar cidades fortificadas com estabilidade e segurança. A ordem de Deus era: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Não era criar uma cidade, um local onde ali estaria um grupinho fechado e, como diz o versículo 4, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para qual reino você tem trabalhado? O reino de Deus ou o seu reino? O que eu vejo na Bíblia é reino do Senhor, reino dos céus, reino de Deus. Não tem o reino do pastor Marcelo, não tem o reino do pastor João, da irmã Maria, não tem, esse reino não existe. Mas existe o reino de Deus, para o qual nós trabalhamos. Pastor, porque Deus acabou com a Torre de Babel. Quinto e último tópico. Porque construções que honram mais os homens do que a Deus, uma hora chega a ruína. É questão de tempo, é questão de misericórdia. Não tem jeito. Quinto tópico. Pastor, porque Deus acabou com a Torre de Babel. Porque construções que honram mais os homens do que a Deus, uma hora chega a ruína. A palavra Babel, ela tem um significado em hebraico e um significado babilônico. O significado em hebraico significa confusão ou confuso. Esse é o significado da palavra Babel. Porém, a palavra Babel, perfeito, confunde. Porém, a palavra Babel para os babilônios significa portão de Deus. Vocês sabiam disso? Que a palavra Babel para os babilônicos significa portão de Deus. Pastor, o que o senhor quer falar sobre isso? Tem lugares que são tidos como portas de Deus, mas para o Senhor é confusão. Que Deus tenha misericórdia daqueles que levam o evangelho de qualquer maneira, que negociam a palavra de Deus em prol dos seus desejos, que fazem do evangelho de Cristo uma mercadoria. Uma hora vai chegar a ruína. Que Deus tenha misericórdia daqueles que não levam o evangelho com responsabilidade, com seriedade, não entendendo o plano da salvação, não entendendo a crucificação e a ressurreição do nosso Senhor. Que Deus tenha misericórdia. E obrigado pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus.